Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Novo Testamento, depois de Romanos, Coríntios, Efésios. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 11 ao 22. Amém? Podemos? Glória a Deus. Então acompanhe aí essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora, antes, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no nosso meio, a inimizade, aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Eu quero complementar essa passagem com 1 Coríntios, volta aí um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 3, somente os versículos 16 e 17. Veja aí o que diz a palavra do Senhor. Só volta um pouquinho. Nos versículos 16 e 17, ele diz o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aleluia, fecha teus olhos. Pai, nós te glorificamos, Senhor, nessa noite. Estamos aqui, Senhor Jesus, com o nosso coração, Senhor, completamente aberto, Pai, para receber, Senhor, de Ti aquilo que o Senhor tem como revelação para as nossas vidas, Pai. Que Tu venha, Senhor, nos sacudir nessa noite. Que Tu venha, Senhor Jesus, abrir os nossos olhos espirituais e nós possamos, Senhor, enxergar, ver como Tu vês. Oramos, Senhor Jesus, para que cada coração, Senhor, e cada mente estejam conectados nessa noite, Pai, para receber aquilo que o Senhor preparou no nome de Jesus, como porção de graça e amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa passagem, ela é uma realidade, não é? Essa passagem de Efésios, ela fala exatamente, sabe, da natureza, né, de como o ser humano, ele conseguiu se separar de Deus, como o ser humano, ele se distanciou do Senhor. E o Paulo, ele traz para nós
essa consciência de que nós precisamos voltar a esse primeiro amor, voltar a esse lugar de origem que o próprio Criador nos formou, e sairmos dessa condição da velha natureza, que não parece nada com a natureza divina. E o Senhor, Ele fala, olha, o tempo já passou, as situações passadas já passou, o que você viveu no seu passado não pode interferir, não pode atrapalhar aquilo que o Senhor está declarando e ministrando e liberando sobre a sua vida, para você ser o que Ele diz que você é. E nós precisamos entender que quando nós fomos criados pelo próprio Deus, a Bíblia diz que nós fomos formados à sua imagem. Existe uma essência do Senhor em nossas vidas, que infelizmente o pecado, ele roubou de nós essa condição maravilhosa de sermos assistidos por Deus, de sermos envolvidos pelo Senhor, de sermos guiados por Deus e sermos cheios do Espírito Santo. E aí a gente se acostumou com essa natureza nojenta, a gente se acostumou com esses hábitos, não é? A gente se acostumou com uma linguagem que não é própria da linguagem celestial de Deus. E aí vem as circunstâncias, aí vem as dificuldades, aí vem as batalhas, aí vem as pressões, a pressão de um sistema corrupto sobre nós. E por falta de nós compreendermos esse lugar em Deus, como habitação do Senhor, nós somos engolidos, influenciados por esse sistema. E aí é por isso que a Bíblia diz que o amor de muitos vão esfriar. O amor de muitos vão esfriar, porque esse tabernáculo, esse santuário, ele ainda não está sendo visto por você mesmo. O Senhor, Ele te preparou para ser santuário desde o início da criação. O Senhor procura um lugar para ser adorado, o Senhor procura um lugar para habitar. Entende, gente? E a gente precisa entender o que é essa habitação. Jesus, Ele veio e Ele declarou, não é? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitação, ela vem do grego tabernacular. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. É aí onde nós entendemos para que nós somos chamados, como é que o Senhor nos vê, entende? E aí Ele traz esse entendimento de que nós precisamos nos ver nesse espelho desse Criador que não vê como o mundo vê. Então eu não posso me conformar. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nós fomos formados. Eu não posso me conformar com características, eu não posso me conformar com esse estereótipo maligno que traz sobre nós um jugo pesado, que traz sobre nós uma falsa moralidade, uma falsa espiritualidade, que traz sobre nós um engano maligno. E a gente vai entrando nesse joguinho demoníaco e vamos saindo desse lugar precioso que o Senhor nos coloca como santuário do Altíssimo Deus. Esse santuário é o tabernáculo. Nós somos tabernáculo santo do Senhor. Então, como é que isso se originou? De onde vem essa questão do tabernáculo? Lá em Êxodo. Já vem lá do Êxodo, lá do início de tudo. Quando o Senhor dá uma ordem a Moisés, e Ele diz, construa o tabernáculo, porque eu quero habitar nesse lugar. Esse lugar precisa ser um lugar separado. Esse lugar precisa ser um lugar santificado. Esse lugar precisa ser um lugar onde a minha presença ela se torne real e viva. E agora vamos entender como é que foi essa formação. Para você entender quem você é.
Vamos ver se a gente entende nessa noite, tá certo? Que lugar o Senhor quer que nós estejamos, ok? Então, essa história do tabernáculo, ela inicia nesse Êxodo, quando Deus ordena a Moisés a construir um lugar de sua habitação em Israel, onde ele deveria ser adorado. Todas as instruções acerca de como deveria ser feito partiram do próprio Deus. Nós, como tabernáculos santos do Senhor, como santuário do Deus Altíssimo, nós não podemos estar de qualquer jeito. Não vai ser da nossa maneira que nós vamos atrair a presença do Senhor. Ele que tem que forjar em nós, Ele é que tem que nos formar, Ele é que tem que preparar o ambiente para que Ele venha habitar. Não é você que dita, não é da sua forma, não é do seu jeito. E as pessoas, elas aparentam uma espiritualidade, fazem isso, faz aquilo, se envolvem em obras, se envolvem naquilo, mostra serviço, para ver se consegue atrair de Deus, né, a sua presença. E na verdade o Senhor, Ele só está esperando que você simplesmente lance o seu coração para Ele e deixa Ele fazer o resto, mas é da maneira dele. Ele precisa arrancar de nós essas raízes malignas, essas ervas daninhas que nós adquirimos nesse passado, quando nós éramos gentios. Acabamos de ler no texto de Efésios, né? Como se nós não tivéssemos nenhum valor para Deus. E na verdade, nós somos, além da sua criação, o lugar que Ele escolheu para habitar. Mas parece que a ficha não cai, né? Parece que a ficha não cai. O Senhor chama uns, separa outros para se santificar, separa outros para se fortalecer, para testemunhar. E termina sendo algo que nós vivemos como apenas um mover. Então veja aqui, cada um dos cômodos desse tabernáculo, a sua mobília, os seus detalhes foram especificados por Deus. Esse santuário, ele foi dividido em duas salas separadas por uma cortina. A primeira sala era chamada de Santo Lugar. E nessa sala ficava o altar. Havia um utensílio, gente. Ficava o altar do incenso, de onde se liberava a adoração. Ficava a mesa dos pães, de onde se gerava a sede e a fome de Deus. E o candeeiro, não é? Que ali onde existia o fogo de Deus, que inundava aquele lugar, né? Levando as pessoas à presença de um Deus todo-poderoso, queimar naquele lugar. E a Bíblia diz que esse fogo jamais apagará. Enquanto a presença do Senhor estiver ali, esse fogo não se apagará. Então a gente vê uma frieza no coração das pessoas, porque esse candeeiro, ele foi apagado. Essa mesa, ela está sendo posta sem nada, para oferecer a Deus. Nós estamos no automático. Entende, gente? Essa adoração, ela é superficial muitas vezes, porque nós não temos tempo para Deus. Nós não temos vida com Deus, nós não temos tempo de adoração com esse Deus, onde nós podemos vivenciar ali um momento prazeroso e queimar nesse altar, no nome de Jesus. Entende, gente? E como tabernáculo do Senhor, nós precisamos nos utilizar desses utensílios do templo. Nós não vamos simplesmente abrir a nossa vida espiritual, receber o Senhor sem nada para oferecer. Nós precisamos estar com esse ambiente preparado para que o Senhor, Ele venha e faça morada.
Nós ficamos naquela coisa de só receber, né? Vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Eita, tem. Eu estou só o bagaço, eu estou só o caco. Vamos ver o que papai tem hoje para renovar minhas forças. Aí fica, me dá. Deixa eu dizer, Tabernáculo Santo é o lugar de adoração a Deus. Não é o lugar onde o Senhor vai suprir os teus interesses. Onde o Senhor vai suprir os teus desejos, as tuas vontades. É o lugar de adoração a Deus. É o momento em que eu me separo ali, abro a minha vida, ofereço ao Senhor ali o meu coração, e sou envolvida pelo fogo de Deus, tão especial, tão forte, que eu não sinto mais vontade de sair dessa presença. Se nós não formos incendiados por esse fogo de Deus, nós não vamos dedicar a nossa vida a Ele. Entende, gente? Então aqui, essa é a primeira sala. A segunda sala, agora essa sala é muito especial. A segunda sala desse tabernáculo era o Santo dos Santos, o santíssimo lugar da habitação de Deus, que abrigava a Arca da Aliança. Que é a Arca da Aliança? A presença de Deus. Uma coisa é o Senhor entrar no santo lugar. Uma coisa é eu chegar na igreja e dizer: Senhor, vim oferecer a minha adoração a Ti. Outra coisa é você rasgar na presença de Deus, onde você sinta os mistérios do Senhor, onde você sinta o oceano puro de Deus te envolvendo e te levando a mergulhar mais profundo. Esse é o santíssimo lugar. E aonde está esse santíssimo lugar? Nosso coração. Deus não quer nada que seja aparente. A Bíblia diz que Ele vê o nosso coração. Ele sonda o coração. Ele conhece as nossas motivações. Ele sabe se é verdadeiro, se é sincero ou não. Entende, gente? Então o santíssimo lugar era um lugar onde se depositava a arca, onde a presença do Senhor se manifestava. E é tudo que nós queremos viver quando nós chegamos, né, na presença do Senhor. É tudo que nós queremos, ansiamos, mas está faltando os utensílios para nos levar a esse lugar. Está faltando essa fome e essa sede de Deus, entende, gente? E o Senhor hoje está requerendo isso de nós, como tabernáculo santo. Você não é qualquer pessoa, é de você que vai fluir. A Bíblia diz: de você fluirá rios de água viva. Você se tornou pedra viva do Senhor. Agora perceba, esse tabernáculo aqui, essa arca, ela só passava de ano em ano. E aí você me dizia: agora, pastor? Porque eu estou recebendo de Deus somente aos domingos. Continua sendo temporário, né? A pessoa fica esperando chegar o domingo para adorar a Deus. Se envolve com as coisas dessa vida durante toda a semana, né? Se encharca de preocupações, de estresse, de tudo que lhe afasta, tá certo? Dessa presença que traz paz. Nós acabamos de ler em Efésios. É o Espírito de Deus que traz paz ao nosso espírito. E não interessa que pressão eu esteja passando, eu tenho paz quando a presença do Senhor está ali. Então, a busca por essa presença, ela tem que ser uma constante, tem que ser permanente, não pode ser temporário.
E aí, é uma pena que esse mover todinho acontecia somente temporariamente. Mas na nova aliança em Jesus, na nova aliança em Jesus, o tabernáculo agora aponta para uma realidade muito superior, muito maior, da habitação de Deus com seu povo, porque esse santuário da morada do Altíssimo se tornou templo vivo, capaz de se mover todos os dias. Então a nossa adoração precisa acontecer e permanecer num templo de pedras vivas, firmado sobre a pedra angular, Jesus. É a pedra fundamental. Eu estou fundamentado, eu estou estabelecido sobre uma rocha verdadeira. Então não tem nada que me abale, não tem nada que me tire desse lugar, não tem circunstância nenhuma que me tire desse lugar, porque o próprio Jesus se tornou ali pedra angular na nossa vida, para que esse edifício ele se sustentasse e, por pior que fosse a tempestade, ele se mantivesse de pé. Entende, gente? E o tema da ministração é esse: eu sou habitação de Deus. Agora deixa eu fazer você entender o que é esse eu sou, para você nunca mais parar de declarar. Preste atenção aqui uma coisa: no mais profundo de cada indivíduo existe um santuário interior particular, onde habita a misericórdia e a misteriosa essência daquele que te formou. Existe no nosso interior um santuário particular de Deus, onde nós cultuamos ao Senhor no nosso particular. O nosso culto verdadeiro é o pessoal, não é o coletivo. É no pessoal que eu mostro que eu sou santuário, não é no coletivo. Quando eu chego no coletivo, eu já estou queimando, pegando fogo. Porque imagina tu juntando as brasas. Vixe, imagina você saindo do seu quarto e saindo do seu lugar secreto, como brasa viva, e juntando suas brasas. O que é que vai acontecer com esses cultos? Hein? Minha amiga, céus rasgados sobre a nossa cabeça, onde a presença do Senhor vai e volta, onde os anjos do Senhor eles ministram, onde os anjos do Senhor passeiam em nosso meio, onde os anjos do Senhor eles se manifestam ali ao nosso redor, mostrando e revelando que a glória do Senhor chegou nesse lugar. Entendeu? Por que o Senhor nos chama de pedras vivas? Enquanto nós estivermos com o nosso candeeiro aceso, nós seremos como brasas. E o mundo precisa disso. O mundo precisa de pessoas fervorosas. O mundo precisa de pessoas conscientes de quem elas são em Deus. Que não fique naquela insegurança, não é? O que Deus fez na sua vida? Fez umas coisinhas. Fez umas coisinhas. Só em Ele ter te trazido para esse lugar, ter te arrancado das trevas para a sua luz, Ele fez uma coisona. Você está louco? Ele fez uma coisona enorme. Foi algo sobrenatural que aconteceu ali. Os mistérios do Senhor chegou até você. É por isso que você está aqui. Você não é mais o mesmo quando você é tocado pela presença do Senhor. O teu coração nunca mais será o mesmo. As tuas atitudes nunca mais serão as mesmas. Os teus pensamentos nunca mais serão os mesmos. Porque habita em você o Santo Criador, o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer, como Pai desses filhos que Ele trouxe para perto,
que nós herdamos as suas características divinas. Entende, gente? Deixa eu contar um testemunho. Contei hoje pela manhã. Eu estava aqui sexta-feira, em reunião com a portaria da igreja. E daqui a pouco entra um casal. Do nada. E ficou ali um tempão, esperando que eu saísse. E aí havia alguns jovens e disse: pastora, tem alguém esperando a senhora. Eu digo: espera aí, eu vou ter que finalizar aqui a minha reunião. E eu chego lá. E quando eu terminei, que eu fui até eles, lá no carro, eu reconheci ele. Ele foi um anjo de Deus para a minha vida há um tempo atrás. Uma pessoa bateu no meu carro, ali na Santos Dumont, e esse rapaz, ele estava completamente drogado. E esse homem, ele chegou, parou o carro dele ao meu lado e disse: senhora, o que houve aí? Eu conheço esse rapaz. Eu digo: então, o rapaz, eu acho que ele não está bem, porque eu estava parada e ele veio e se jogou, mas ele veio com muita velocidade. E ele disse: olha, eu vou arrumar o seu carro, eu tenho uma oficina mecânica. E eu olhei assim para ele, ele não tinha nada a ver com a história. Gente, é tão incrível a forma como o Senhor se aproxima, a forma como o Senhor, Ele se revela, a forma como Ele mostra que Ele é real na tua vida, para você não ter dúvidas de quem Ele é na tua vida e quem Ele quer que você seja. E aquele homem, ele olhou e disse assim: a senhora mora por aqui por perto? Mora. A senhora vem de onde? Eu venho da igreja. Eu estava saindo da igreja, estava indo para casa, né? E ele disse: eu vou arrumar o seu carro. Eu vou arrumar o seu carro, porque esse rapaz aí não tem condições para isso não. Mas eu me responsabilizo pelo seu carro. Me guie, vá comigo aqui, vá atrás do meu carro. E ele arrumou esse carro que ficou nos trinques. Ficou maravilhoso. E naquele momento, ele foi o anjo de Deus. E aí, eu fui até o rapaz, e eu chamei o rapaz, e ele ficou impactado com a forma como eu tratei o rapaz. Porque era para mim estar muito indignada. Mas eu estava numa paz tão grande, tinha sido um culto tão poderoso, que eu já sabia por que estava acontecendo aquilo. Porque nós temos um inimigo ao nosso redor, tá certo? Que ele não se alegra com a nossa alegria, que ele vai fazer de tudo para roubar a tua alegria. Mas eu estava cheia do Espírito Santo, eu estava cheia de Deus naquele dia, e eu ri. E eu fui até o rapaz botou a mão aqui na cabeça, olhou assim por cima para mim: me perdoe, senhora, me perdoe. Disse: meu filho, se levante que eu quero orar por você. O Eduardo, o rapaz que se prontificou de arrumar, ele deu um passo para trás. O que é que ela está fazendo? Eu não estou entendendo. Eu disse: meu filho, se levante que eu quero orar por você. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Eu não sei como é que você veio de lá para cá, o que está te perturbando. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem uma obra na tua vida, que você não passou no meu caminho ainda, que destruiu meu carro, por acaso. E o rapaz começou a chorar, e eu comecei a orar por ele. E o Eduardo ficou assim, pasmo, parado, olhando para mim. E quando eu liberei o rapaz: vá-se embora. Vá-se embora. Que eu vou atrás desse moço aqui. Eu vou atrás do anjo. Eu não posso perder minha vez. Eu vou atrás do anjo. Vá-se embora, vai cuidar da sua vida. E aí eu fui atrás, né? E ele me tratou tão bem, gente, você não tem ideia. Foi um anjo mesmo. Tá certo? E esse mesmo anjo, ele entra sexta-feira com uma jovem. E ele traz essa jovem com depressão. Essa jovem estava destruída, tinha passado por uma violência doméstica.
E ela estava num sofrimento, o coração dela estava sangrando. E ele entra e ele diz: "Ô pastora, que bom que você está aqui. Eu entrei aqui cegamente para trazer um socorro para a vida dessa mulher." E aí eu fiz ela sair do carro. Saia do carro para mim te ver. E ela saiu do carro. E eu olhei para ela e eu disse: "Eu quero orar por ti, mas eu não quero orar por ti apenas te tocando, eu quero te abraçar. Eu quero te envolver nos meus braços. Eu quero ser nessa noite os braços de Deus na tua vida. Eu quero ser nessa noite o coração de Deus para ti. Eu quero que tu se sinta a pessoa mais especial dessa terra." Você está entendendo que você não entrou aqui também por acaso? Que existe um propósito de Deus na sua vida e que Ele não vai te largar porque Ele já te viu. E essa menina chorava, igual um bebê nos meus braços. E eu comecei a orar, quebrando maldições na vida dela, tirando do coração dela aqueles sentimentos de decepção, de angústia, de medo. E o Eduardo começou a chorar. A coisa mais linda. E aí, quando eu terminei aquele processo, eu me virei para Eduardo e disse: "Meu filho, me dê aqui sua mão. Você se tocou que você mais uma vez foi anjo de Deus? Você se tocou que você tem um chamado? Você se tocou que você tem uma missão em Deus? E que você precisa se achegar a esse Deus para que Ele faça de você um canal de honra, um canal de resgate para vidas que estão assim como essa jovem?" Então você também não chegou por acaso, porque aquele que estende a mão ao que está ferido, recebe do Senhor a sua recompensa, a sua honra. E você não deixe de vir para o culto. E eles estiveram pela manhã, você acredita? E aceitaram o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Eita Deus! Gente, eu lá quero saber se o mundo está desabando. Eu quero é mais de Deus. Eu quero ser resposta de Deus para aquele que está perdido. Não quero nem saber o que está acontecendo ao meu redor. Eu não vou me deixar influenciar pelas coisas negativas desse sistema opressor do inferno que nós vivemos, chamado mundo. Eu quero ser resposta de Deus. Eu quero ser canal. Eu quero ser luz do mundo. Eu quero ser sal da terra. Aí a gente fica perdido. Aí a gente se distrai com um monte de bobagem e deixa de ser o que o Senhor disse que você é. Entende, gente? Perdendo tempo com bobagem, perdendo tempo com meninice, perdendo tempo em estar prestando atenção à vida do outro, ao invés de ser esse canal de bênção, onde as pessoas sintam o perfume do próprio Cristo sendo exalado através de ti. Eu estou sentindo algo diferente aqui. Por quê? Porque você chegou. Porque você tocou a pessoa. Porque ela ouviu um sussurro da voz do Senhor dizendo: você é importante. Oh, meu Deus. Esse ano é o ano da evangelização. É a nossa oportunidade de sermos tabernáculos santos de Deus. Tu já pensou você pegando fogo? Não, presta atenção, gente. Preste atenção. A presença de Deus em nossa vida atrai os sedentos e famintos de Deus. Por quê? Porque existe fome em nós. Nesse tabernáculo, eu apresento a minha mesa diante do Senhor, mas ela não está vazia, ela tem pão. Entende, meu povo? Como é que você precisa se ver? Agora presta atenção, estou chegando no eu sou. Estamos falando daquela parte do eu sou do homem. Não é aquele eu sou cara espiritual, não. É o eu sou de Deus. Eu sou o escolhido. É a parte do homem, do eu sou do homem que tem origem em Deus, o grande eu sou.
Eu preciso declarar quem eu sou em Deus. Porque o grande eu sou, ele se coloca exatamente dessa forma. Com a convicção de quem ele é e não vai mudar. Nós precisamos ter a convicção de quem nós somos e não vamos mudar. Eu sou. Eu não vou ser. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que o Senhor disse que eu sou, declarou e apostou tudo em mim. E eu não vou negociar, eu não vou abrir mão, eu não vou tornar impuro esse tabernáculo, eu não vou adulterar aquilo que o Senhor, Ele escolheu para ser santo. Essa responsabilidade é nossa. Em vez de estar tornando impuro esse santuário, vá se preparar com os utensílios que você precisa preparar para a presença do Senhor ser real na tua vida. No nome de Jesus. Então o conhecimento de Deus só pode ser obtido pela influência direta do Espírito Santo sobre a vida do homem. Sem Ele, nós não somos absolutamente nada. Nada. Então podemos dizer que a pior tragédia sofrida na queda do homem foi a retirada do Espírito de Deus do seu santuário interior por causa do pecado, da sua frieza. Entende? A Bíblia diz que o que nos separa do Senhor é o pecado. E além dessa separação, Ele traz sobre nós morte. Não é isso que a Bíblia diz? O pecado nos separa de Deus e traz a morte. Como é que pedras vivas vão se importar com pessoas mortas? Faz sentido? Não faz sentido. Entende? Deus tem os seus mistérios, querido. Então o Senhor, Ele depositou no ser humano, criado à sua imagem, uma sarça preparada para a sua habitação. Deus planejou repousar ali, brilhar, queimar, como uma chama que não se apagará. Você é o arbusto de Deus. Ele quer te incendiar, querido. Ele quer mostrar os seus mistérios, como Ele mostrou a Moisés, quando ele subiu aquele monte diante daquela sarça ardente. E a Bíblia diz que o fogo, ele permaneceu ali, não se apagou. E é assim que nós precisamos estar, como essa sarça ardente, com a convicção de que esse fogo não se apagará, porque você não vai deixar. Entende? Então, infelizmente, o pecado tem afastado o povo de Deus, tem apagado a chama que poderia mantê-los na sua presença, trazendo frieza, levando ao lugar da independência, do isolamento e da solidão. As pessoas estão vivendo isoladas. Parece que o Senhor não existe. Nada faz sentido. Você está entendendo o que o pecado ele é capaz de fazer? Nos separa, como obra-prima de Deus, dos seus mistérios. Mas, glória a Jesus. Abre Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eu amo esse Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem é a casa?
Quem é a casa? Nós estamos ali aprisionados, cheios de problemas, cheios de coisas que nos distraem. E o Senhor, Ele vem e bate para que você saia daquela condição, porque Ele não está feliz com isso. Às vezes o Senhor, Ele nos traz aos cultos, nos traz a reuniões, nos leva às células, para Ele falar conosco, para Ele bater na porta. Ei, eu estou aqui. Ei, eu te vi. Eu conheço a tua situação. Eu sei do que você está passando. Mas olha, essas situações, elas não são maiores do que o seu Deus. E aí a Bíblia diz: eu vou bater. Se você abrir a porta, eu cearei contigo. Eu vou participar da mesa que você está preparando para oferecer o melhor que você tem. Eu vou ceiar contigo e nós seremos um. Olha que coisa mais linda. Então, às vezes as pessoas se sentem indignas pelas situações que estão passando, não é? Ou por estar envolvida em situações que não agradam ao Senhor, e é como se elas tivessem perdido a oportunidade. A oportunidade que eu tinha, eu deixei passar. Ei, Deus não vê como você vê. Tá certo? Todos os dias Deus vai te dar uma nova chance. Todos os dias Ele vai te dar uma oportunidade para você rever os seus caminhos. Todos os dias Ele vai te dar uma oportunidade para você se arrepender do mal que você está praticando. Todos os dias Ele vai bater na porta dessa casa. E Ele só vai entrar se Ele for convidado. Porque se você quiser continuar na mesma vida que você está, esse não é o lugar para Deus habitar. Entende, gente? Então vamos lá. Então o Senhor, Ele faz esse convite poderoso para nós. Em cada situação que nós vivemos, Ele continua ali à porta, batendo, para que você dê ouvidos à sua voz e faça calar essas vozes gritantes da sua alma cansada e atribulada. Tenha sensibilidade. Entenda o que Deus está querendo fazer na tua vida e através de ti. Tenha sensibilidade de ouvir essa voz, porque é a voz que te guia, é a voz que te leva a um lugar, é a voz que te arranca de lugar de trevas, é a voz que está te dando a direção que você precisa. Entende? Então, somente através da operação misteriosa do Espírito Santo é que a natureza divina, ela penetra no mais íntimo do coração do cristão e estabelece ali a sua habitação. Quem tem o Espírito de Deus aqui? Nós já fomos recriados pelo Espírito de Deus, que é santo. Se eu fui recriada pelo Espírito de Deus, que é santo, existe um lugar de habitação de Deus aqui, para Ele morar. Porque eu estou me submetendo à santidade e ao governo desse Deus, que antes eu não tinha. Porque o pecado me separou. Então, o termo habitação, no original grego, ele se refere a uma residência permanente, não é temporária. Como o tabernáculo construído por Moisés, que de ano em ano a arca passava. Esse tabernáculo aqui, essa habitação onde o Senhor tabernaculou em nós, ela é uma residência permanente. Ele não vai deixar você. A Bíblia diz que Ele está contigo até o fim. Entende, gente? Então eu preciso me importar como se o Senhor estivesse ali comigo 24 horas do meu dia. Eu já me levantar pela manhã, já me constranger. Eu preciso me levantar já constrangido pela presença de um Deus que vai caminhar
em cada passo que eu der durante aquele dia, até anoitecer e ele voltar e dormir ali comigo. Ele está comigo ao levantar, está comigo ao deitar. Então eu não posso me comportar como se o Senhor não estivesse ali. Não tem como. Entende? Existe uma frase de Billy Graham, que foi um grande evangelista, que ele diz o seguinte: palácios e mansões esplendorosas podem servir para habitar reis, príncipes, celebridades, pessoas importantes, mas apenas o corpo daquele que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo é que pode servir de morada permanente do Espírito Santo de Deus. Você pode pintar, você pode fazer maravilhas para chamar a atenção de Deus, mas não vai atrair a sua presença, porque Ele não habita nesses palácios, em coisas aparentes. Ele habita num coração fiel. Ele habita num corpo que foi redimido. Ele habita num corpo que foi sarado. Ele habita num corpo que foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Quem recebeu a Cristo Jesus aqui? Você entendeu? Que não foi só receber Jesus? Você entendeu que o sangue derramado naquela cruz, ele te redimiu? Que é algo muito mais forte e mais poderoso do que receber Jesus? Meu Deus, meu povo, aquele sangue não foi derramado por acaso, para nada. Foi um sangue derramado para um resgate poderoso de uma humanidade que estava perdida e foi achada pelo Senhor. E agora, o Senhor faz desse povo a sua morada. Cheio! Glória a Deus! Eu quero que você abra 1 Coríntios capítulo 6. Primeiro Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, olha o que diz a palavra do Senhor. Podemos ler? Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos santuários do Senhor. Entende, gente? E agora, nós fazemos desse lugar um lugar de honra a Deus. Para quê? Para viver a vontade de Deus, dele. Agora já não é mais a minha vontade. Agora já não são mais os meus interesses. Agora é o interesse do reino. Agora é o interesse do Senhor. Entende, gente? Realizar os seus propósitos na nossa vida. Por isso que Paulo dizia: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e Ele é a esperança de toda glória. Então, Paulo ele declara que nós somos santuário do Espírito Santo. Ele deixa entender que Deus não mais vive numa tenda, como acontecia no tempo que os filhos de Israel adoravam a Deus. Não existe mais necessidade de um templo judaico para que possamos acessar a presença de Deus pela própria cruz de Cristo. Eu e você nos tornamos habitação do Deus Todo-Poderoso. Diga: eu sou habitação de Deus. Diga de novo: eu sou habitação de Deus. Agora fala com convicção: eu sou habitação do Deus Todo-Poderoso, que tem o governo e o controle
sobre todas as coisas. Esse Deus está em mim. Eita! Tu nem sabe o que tu declarou. Então a presença de Deus em nós nos dá a oportunidade de vivermos coisas extraordinárias. A presença do Senhor ela nos leva a esse lugar misterioso, que Ele não dá a revelar a qualquer pessoa, Ele revela aos seus filhos. Os mistérios de Deus são revelados aos filhos de Deus. Entende? E nós precisamos viver essas coisas extraordinárias do Senhor. Nós andamos por fé, não andamos por vista. E é a fé que nos leva a viver os milagres. É a fé que nos leva a viver os sinais, as maravilhas do Senhor. Você não está esperando que aquele momento as coisas se resolvam, e Ele do nada, Ele manda o anjo, Ele abre a porta, Ele prepara o caminho, Ele gera a situação do nada. O que é isso? É viver os mistérios de um Deus que nos assiste todos os dias. E é isso que eu quero viver. Porque se em mim habita esse Deus de poder, eu vou viver coisas extraordinárias. Eu vou ser surpreendida. Pode esperar. Pastora, mas até agora eu não tive resposta disso, eu não tive resposta daquilo. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar, porque o Senhor já viu tudo que você precisa. No tempo certo Ele vai liberar sobre a tua vida. Creia, deixe de ser incrédulo. Porque Deus é um Deus fiel, é um Deus conosco. E Ele quer que você experimente desse sobrenatural, dessas coisas extraordinárias, onde Ele está ali preparando para aqueles que o temem. Eita, glória a Deus, aleluia. Então a presença de Deus em nós nos dá autoridade sobre o mal que nos cerca. Não fomos chamados para a segurança, mas para o perigo. Ai, pastora, pelo amor de Deus, a coisa já não está muito boa, e você disse, não fomos chamados para a segurança, para o perigo. Eu digo que tu quer ser valente como, meu irmão? Como é que tu quer ser chamado valente? Se tu não se deparar com o perigo, se tu não se deparar com a batalha espiritual, como é que você vai vencer essa batalha espiritual, se você não for encharcado pelo poder de um Deus que é capaz de entregar o inimigo nas tuas mãos? Pastor Pedro ministrou isso daqui, né? Então nós somos a habitação de um Deus que tem o poder de entregar o inimigo em nossas mãos. Isso é muito poderoso. E a obra do mal não prevalece contra nós. Não por causa do nosso currículo espiritual, não é porque nós temos conhecimento teológico, não é porque nós entendemos de batalha espiritual, mas é porque existe um poder de Deus que habita em nós através do Espírito Santo. Nós somos a sua habitação. É por causa disso que nós vencemos o mal. A Bíblia diz que aquele que se sujeita ao Senhor resiste ao diabo e ele foge da sua presença. Pronto. A resposta está em Deus. Ele precisa ser o centro da tua vida. Ele precisa estar na centralidade da tua vida. No nome de Jesus. Então, o nosso corpo é o santo dos santos, onde a glória de Deus assiste ali. A palavra santuário não é templo, mas o santo lugar da habitação de Deus, o santíssimo lugar, o lugar mais sagrado do templo, onde estava a arca da aliança e a glória de Deus se manifestava ali. E ai de quem tocasse nessa arca, ai de quem tocasse naquele ungido que estava adorando ali, né? Então, a igreja deve ser para o mundo a mensagem que Deus ainda deseja, a mensagem que Deus ainda deseja morar no seu ser criado. Nós, seres humanos, tá certo? Que fomos resgatados e adotados como filhos e temos direito a uma herança eterna. Amém, queridos? Então toda a escritura, Deus manifesta o desejo de estar no meio do seu povo em comunhão. Em Gênesis, ele se manifestava, a sua presença vinha no jardim.
No Êxodo, ele vinha pelo tabernáculo criado ali por Moisés. Em Reis, ele se manifestava no templo. E na nova aliança, Cristo habita em mim. Ele se manifesta através de nós e em nós. Então, na consumação dos tempos, somos a nova Jerusalém celestial de Deus. Eu quero encerrar com Apocalipse capítulo 21. Abra aí e fique de pé. Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 1 ao 5. E preste atenção no que você está lendo. Amém? Preste atenção às palavras do Senhor para ti. Deus está falando contigo. Fica atento aí. Vamos ver o que você vai sentir. Apocalipse 21, versículo 1 ao 5, ele diz o seguinte. É palavras de João, que recebeu a revelação de Deus. Eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa. Eu vi a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então eu ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo santo de Deus com seus homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto. Já não haverá pranto nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Aleluia! Então o Senhor está dizendo aqui, olha, esse é o meu povo escolhido, esse é o meu tabernáculo santo, eu escolhi para habitar, e vai chegar um tempo em que eles não vão mais sentir o luto, não vão mais sentir a sua dor, porque eu enxugarei do seu rosto toda lágrima, eu estou com eles. Você é a nova Jerusalém de Deus. Entende? Nós somos a nova Jerusalém do Senhor. O povo santo escolhido. Então você não está ouvindo aqui palavras do céu, simplesmente para você obter conhecimento. Você está recebendo revelações de Deus a teu respeito. Você está recebendo da parte do Senhor a revelação de palavras e promessas que o próprio Deus, Ele estabeleceu para você viver. Entende, queridos? E nós vamos adorar agora, no nome de Jesus. Diante do que você ouviu, eu não sei como é que você tem se visto. Eu não sei como é que você está se vendo hoje. Diante do que você tem passado. Diante das pressões que você tem vivido. Situações muitas vezes que você não sabe lidar. E o Senhor quer fazer um convite para você nessa noite. Para Ele se achegar a esse santo lugar e habitar novamente. Para que essas coisas passem. Essas situações que você está vivendo passem. E você não sinta mais aquela dor. Você não sinta mais aquela frieza. Você não se sinta mais uma pessoa isolada. Mas se sinta como a pessoa especial de Deus. Onde na presença dele você pode depositar todas essas coisas que te incomodam.
Todas essas coisas que te afastam dele, todas essas coisas que bloqueiam o teu caminho com ele, todas essas coisas que bloqueiam o teu acesso à presença dele. Ele está te dando a oportunidade de estar batendo na porta e ele diz: eu quero entrar e ceiar contigo, não interessa como é que está a situação, eu estou aqui para te perdoar. Eu estou aqui para liberar a tua vida. Eu estou aqui para quebrar as correntes que estavam te aprisionando. Eu estou aqui para te liberar, meu filho. Eu quero que você venha aí e participe comigo desse momento especial, onde nós podemos ceiar juntos, em comunhão, num só corpo e num só espírito. Enquanto nós adoramos, fique à vontade.